quando o tanque de oxigênio explodiu a mais de 300 mil quilômetros da Terra. A missão Apollo 13 deixou de ser uma viagem tranquila até a Lua e se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência, em pleno espaço profundo. Em poucos segundos, um voo que deveria ser rotina virou contagem regressiva real para a morte de 3 pessoas presas em uma lata de metal cercada pelo vazio. O abismo acima de nós não é um deserto vazio, é um campo de extermínio onde o menor erro humano pode se transformar em sentença instantânea. Se você já viu naves em perigo em filmes como Apollo 13 ou Gravidade, saiba que desta vez a realidade foi ainda mais estranha e assustadora do que qualquer ficção. A Apollo 13 era vista como mais uma ida à Lua, depois do impacto mundial da Apollo 11. O público já estava entediado, e a própria NASA tratava a missão como um passo quase burocrático na corrida espacial, com confiança de mais e desconfiança de menos. Mas o primeiro aviso veio cedo. Logo após o lançamento do gigantesco foguete Saturno V, um dos motores apagou antes da hora, obrigando o restante do sistema a compensar. Parecia um detalhe, um pequeno susto. Só que esse não seria o último. Horas depois, durante um procedimento de rotina, um tanque de oxigênio explodiu. Luzes de alerta acenderam. Níveis de energia despencaram. O oxigênio começou a escapar e a nave deixou de ser um laboratório avançado para virar um bote salva-vidas improvisado no espaço. E isso ainda não era a parte mais perigosa. Para manter os astronautas vivos, os engenheiros em solo decidiram transformar o módulo lunar, que pousaria na Lua, em abrigo de emergência. Era como pegar um bote frágil e pedir para ele rebocar um navio inteiro, em mar revolto, usando só uma corda fina. Dentro daquele pequeno módulo, a temperatura caiu. A água foi racionada a ponto de cada um beber menos que um copo por dia, e o frio começou a entrar nos ossos. Imagine ficar dias confinado num espaço minúsculo, cercado por alarmes, sem conforto, sabendo que qualquer comando errado poderia transformar tudo em um túmulo flutuando ao redor da Lua. Então, surgiu um novo inimigo, o dióxido de carbono, acumulando dentro da cabine. Se nada fosse feito, os astronautas seriam envenenados lentamente pelo próprio ar que respiravam. Mas tudo o que havia a bordo eram mangueiras, plásticos, papel, fita adesiva e filtros incompatíveis. Na Terra, engenheiros se trancaram em uma sala, com uma pilha de objetos idênticos aos da nave, e uma tarefa impossível montar, em poucas horas, um remendo que salvasse vidas. É como se alguém pedisse para você resolver uma emergência usando apenas o que existe em casa, com um manual pela metade e um cronômetro na cabeça. O improviso deu certo. O filtro adaptado funcionou. Os níveis de dióxido de carbono caíram, e a Apollo 13 iniciou a manobra de contornar a Lua e voltar para casa, usando a gravidade lunar como estilingue cósmico. Qualquer erro de alguns graus no ângulo ou de poucos segundos na queima de motor poderia jogar a nave para sempre no espaço ou coimelar na atmosfera. Na reentrada, o silêncio das comunicações durou mais do que o previsto, e o planeta prendeu a respiração. Até que a voz dos astronautas voltou ao rádio e a cápsula apareceu sobre o oceano, provando que às vezes a diferença entre desastre total e milagre técnico cabe em algumas decisões rápidas e muita coragem. Mas tudo isso ainda era apenas o começo, enquanto o mundo comemorava esse quase milagre. Outro programa espacial carregava bombas silenciosas escondidas em detalhes que ninguém via a olho nu. O ônibus espacial foi apresentado como o veículo do futuro, capaz de ir e voltar do espaço como um avião reutilizável. Só que, por baixo daquela imagem de perfeição, existiam anéis de borracha, blocos de espuma e soldas antigas, com o poder de transformar um lançamento em tragédia em menos de 2 minutos. No caso do Challenger, em uma manhã gelada de janeiro, a temperatura estava tão baixa que os anéis de vedação, chamados rings, ficaram rígidos e não vedaram direito o foguete auxiliar. Gás superaquecido escapou por uma fresta quase microscópica, corroeu a estrutura de suporte e 73 segundos depois, a nave se desintegrou diante de milhões de pessoas. Esse risco já era conhecido.
Havia relatórios alertando sobre o comportamento dos Urrings no frio, mas a pressão por manter o cronograma e não cancelar o lançamento falou mais alto. Aceitável não significa seguro. Aceitável é só uma palavra bonita para estamos apostando que nada vai dar errado desta vez. E mesmo depois dessa explosão transmitida ao vivo, a história do ônibus espacial não parou aí. Anos depois, o Columbia foi destruído por algo aparentemente inofensivo. Um pedaço de espuma isolante que se soltou do tanque de combustível e atingiu a asa da nave durante o lançamento. O impacto abriu uma pequena falha na proteção térmica, quase invisível nas imagens de vídeo. Enquanto a nave orbitava a Terra, aquela rachadura guardava a reentrada, quando o atrito transforma o ar em plasma incandescente. Os gases superquentes entraram pela brecha, comeram a estrutura por dentro, e quando perceberam, já era tarde demais. Columbia se partiu no céu, espalhando destroços por centenas de quilômetros. Essas histórias mostram que muitas vezes não é o grande desconhecido que mata, são os alertas ignorados e os problemas conhecidos deixados para depois. O tipo de risco que você sente que está ali, mas escolhe empurrar mais um pouco. Se isso já parece extremo, espera até ver o que acontece quando o espaço vira um túmulo silencioso. Na missão Soyuz 1, o cosmonauta Vladimir Komarov sabia que a nave tinha falhas, mas mesmo assim decolou, pressionado por prazos e política. Em órbita, pequenos problemas se somaram. Painéis que não abriam, controle instável, sistemas falhando um a um. Na hora de voltar, a sequência que deveria salvar a vida de Komarov não funcionou. O paraquedas principal falhou, o reserva não bastou e a cápsula atingiu o solo com violência devastadora. Do lado de fora, só restos de metal retorcido. Do lado de dentro, o fim de uma vida enviada ao espaço em nome de uma vitória simbólica. Se a Soyuz 1 já parece terrível, a próxima missão conseguiu ser ainda mais inquietante. Em 1971, a Soyuz 11 levou 3 cosmonautas até a Estação Espacial Salyut 1, onde viveram e trabalharam em órbita como pioneiros de uma nova era. Tudo parecia ter dado certo, até a separação dos módulos para o retorno. Uma válvula abriu na hora errada, o ar começou a escapar e a cápsula foi despressurizada rapidamente. Sem trajes espaciais internos completos, os cosmonautas não tinham como se proteger do vácuo. Quando a nave pousou, os 3 estavam mortos, ainda presos em seus assentos, na única vez em que seres humanos morreram oficialmente em pleno espaço. Não houve explosão, não houve fogo, só silêncio, vácuo e uma cápsula aparentemente intacta, trazendo uma tripulação sem vida. E não pense que o vilão do espaço é sempre fogo ou falta de ar. Às vezes ele chega disfarçado de água e gelo. Em uma outra missão, uma cápsula Soyuz errou a área ideal de pouso e caiu em um lago gelado, no meio da noite, em uma região isolada. Em vez de celebrar no chão firme, os cosmonautas se viram dentro de um módulo pesado, afundando em água escura, com frio extremo e quase nenhuma visibilidade. A escotilha, que deveria ser saída para a liberdade, ficou parcialmente coberta pela água congelada. Do lado de fora, equipes de resgate tentavam encontrar o ponto exato no mapa, lutando contra neve, gelo e escuridão. Do lado de dentro, o tempo parecia correr em câmera lenta. Décadas mais tarde, um astronauta em caminhada espacial sentiu algo estranho dentro do capacete. Água. Pouco a pouco, o líquido foi tomando o espaço diante dos olhos e da boca, grudando na pele, dificultando a visão e ameaçando cada respiração. A cena era quase absurda. Milhões de litros de vácuo do lado de fora. E o perigo real, vindo de algumas centenas de mililitros de água no lugar errado. Os controladores encurtaram a atividade às pressas e guiaram um retorno emergencial, enquanto o astronauta avançava quase às cegas até a segurança da estação. Tudo isso acontecia no mesmo planeta em que um outro tipo de tragédia espacial se desenhava muito mais perto de você. No Brasil, em Alcântara, no Maranhão, um foguete chamado Veículo Lançador de Satélites era a esperança de colocar o país na rota do espaço. A localização perto da linha do Equador era perfeita, e cada teste bem-sucedido parecia aproximar um pouco mais a bandeira brasileira da órbita. Na terceira tentativa, dias antes do lançamento, um dos motores de combustível sólido foi acionado de forma inesperada enquanto o foguete ainda estava na plataforma. Em segundos,
o VLS explodiu, destruindo a torre e matando 21 profissionais que trabalhavam ali. Não havia transmissão global, nem milhões de espectadores ao vivo, mas havia famílias, colegas e um país inteiro que viu, em poucos instantes, um sonho de décadas ser engolido por uma nuvem de fogo e fumaça. Depois de ouvir tudo isso, é impossível olhar para um foguete sem sentir um pouco dessa tensão. Por trás de cada contagem regressiva, existem relatórios, decisões difíceis, peças pequenas que podem falhar e pessoas tentando fazer o impossível sem perder o controle. Agora pensa quantas vezes você também empurrou um problema para depois, torcendo para ele não explodir na sua frente. No espaço, isso custa vidas e bilhões. Aqui embaixo, custa anos, oportunidades e às vezes relações que não voltam mais. Essas missões espaciais lembram que o perigo não some só porque a gente para de olhar para ele. É quem encara o problema de frente, ajusta o curso e improvisa com o que tem, que aumenta as chances de voltar para casa inteiro. Conta nos comentários qual dessas histórias mais mexeu com você e se já viveu algum quase desastre que poderia ter mudado tudo. Aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque aqui, o universo sempre aparece com seu lado mais misterioso, perigoso e, ao mesmo tempo, fascinante. E se você acha que essas histórias reais já são perturbadoras, prepara para o próximo passo. No próximo vídeo, vamos destrinchar Interestelar, um dos filmes mais marcantes sobre viagens espaciais. Você vai descobrir onde a ciência do filme se apoia em teorias reais, onde a ficção exagera e quais detalhes escondidos mudam completamente a forma de enxergar buracos negros, dimensões e o futuro da humanidade. Assim que este vídeo terminar, já clica na continuação e vem entender por que, às vezes, a linha entre o que a ciência pode prever e o que o universo ainda esconde é tão fina quanto a parede de uma nave solta no escuro do espaço.